Olá, é um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso. Estamos chegando ao dia 235 da nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos finalizar mais um livro das Sagradas Escrituras. Então você vê como nós estamos avançando, progredindo e com certeza, se Deus nos abençoar e nos ajudar, iremos ler a Bíblia toda em um ano. Hoje a nossa leitura estará em 1 Samuel, no capítulo 15, iremos a Romanos 13, iremos ler hoje o último capítulo do livro do profeta Jeremias. Não confunda Lamentações de Jeremias com o livro de Jeremias. Hoje nós vamos ler o último capítulo de Jeremias, no capítulo 52 do profeta Jeremias, e iremos a Salmo 31. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, nós faremos a leitura do Senhor rejeitando Saul como rei. Vamos a essa leitura? 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se e saiam do meio dos amalequitas para que não os destruam com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Havilá até Sur, ao leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas do seu boi, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda a noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento para sua própria honra, e depois foi para o Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é essa que eu ouço com os meus próprios ouvidos? E que mugidos de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vai, destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerreiem contra eles, até que tenham sido eliminados. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois do despojo, o melhor que estavam consagrados a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Ontem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e desatendi. Agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-lhe a barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel, e entregou a alguém que é melhor do que você.
Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Samuel, Saul repetiu: Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe, entre as suas mulheres, ficará sem o filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Vamos agora para o Novo Testamento. Hoje nós faremos a leitura de Romanos 13. Aqui em Romanos 13, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a submissão às autoridades e também o amor ao próximo e o fim dos tempos. Vamos a essa leitura? Romanos 13. Todos devem sujeitar às autoridades governamentais, pois não há sabedoria que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para ser o bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não se porta espada sem motivo. É servo de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também pela questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser amor um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes são os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase se acabando, o dia longo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armaduras da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos agora ao profeta Jeremias, nossa última leitura do capítulo 52 do profeta Jeremias. Nós faremos a leitura sobre a queda de Jerusalém, nós faremos a leitura também sobre o rei Joaquim sendo libertado. Vamos a essa leitura? Último capítulo do livro do profeta Jeremias. Jeremias 52. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprovava, assim como fez Joaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-lo da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor da Babilônia marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade, construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob o cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar no 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia mais comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os muros, embora os babilônios tivessem sido cercado a cidade.
foram a Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Ezequias e os alcançaram na planície de Jericó. E todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra do Ramate, e que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-los com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, comandante da guarda imperial que servia ao rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comando da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradan deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham sido rendidos do rei da Babilônia. Mas Nebuzaradan deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, as pás, tesouras de pavio, as bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas, as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro e prata. O bronze tinha dado 2 colunas, o mar, os 12 touros de bronze debaixo dele, os estrados móveis que Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e o ornamento era como uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta. Tudo era de bronze. E a outra coluna, com suas romãs, era igual. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima das peças entrelaçadas ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas dos que ainda estavam na cidade. Tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 dos seus homens foram encontrados na Babilônia. O comandante Nebuzaradan tomou todos eles e o levou ao rei da Babilônia, em Ribla. Ali, em Ribla, na terra de Ramate, o rei fez com que fossem executados. Assim, Judá foi para o cativeiro, longe da tua terra. Este é o número dos que Nebuzaradan levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. No 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradan. Foram ao todo 4.600 judeus. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Salmo 31. Aqui em Salmo 31, também é uma música davídica, que ele fala que o Senhor é o nosso refúgio e ele conhece as aflições da nossa alma. Vamos a essa leitura?
Diz assim, Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e me guia. Tira-me da armadilha e prepara-me, pois é tu o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis. Em ti, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria no teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos teus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero, a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota a minha força, e os meus ossos se enfraquecem por causa de todos os meus adversários. Sou motivo de ultraje para os meus vizinhos, e de medo para os meus amigos. E os que me veem na rua fogem de mim, pois esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiraram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas em ti confio, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me pelo teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mas os inimigos sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos seus lábios mentirosos, pois com as arrogantes e desprezo humilham o justo. Como é grande a tua bondade, e reservaste para aqueles que te temem, e que é à vista dos homens. Concedes àqueles que refugiam em ti. No abrigo da tua presença os esconde, das intrigas dos homens, nas habitações os protege, das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse: fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Ame o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá aos que merecem. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, voltaremos amanhã para mais um dia da leitura bíblica.